Olá, bom dia, boa tarde ou até boa noite, não sei que horário vocês vão ver essa aula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, meus alunos, tá? É, Vamos lá, Revolução Industrial, né? Um grande acontecimento histórico, tá? Antecedentes a ele, tá? Na Revolução Industrial, antes as produções eram feitas artesanalmente, tá? Eram feitos por artesãos e a manufatura, vinha a matéria-prima até o produto final, só era feito com o artesão, tá? Isso vai mudar com a Revolução Industrial. Vou mostrar aqui para vocês, né, a revolução antecedentes à Revolução Industrial, que fez acontecer a Revolução Industrial, né, a Revolução Comercial, que é a expansão dos mercados, né, a acumulação de capitais, né, com as revoluções anteriores que eu avisei para vocês, a Revolução Francesa, a Revolução, principalmente a Revolução Inglesa, diminuiu um pouco o poder do absolutismo, né, do antigo regime, e veio dar vazão e bastante poder à burguesia. Tá? Com a burguesia no poder, vai haver aqui uma certa liberdade econômica. Tá? Então a burguesia no poder, né, tanto político como econômico, vai haver aí grandes inovações e abertura de mercado. Tá? Como está aqui, burguesia no poder político, investimentos em inovações tecnológicas visando aumentar a produtividade, tá? Qual vai ser a maior sacada disso daqui? Vai ser que a Revolução Industrial ela vai aumentar a sua produção através do quê? Das máquinas. Que máquinas são essas, né? O que foi, né? Realmente a Revolução Industrial, que é um conjunto de transformações técnicas, tanto econômicas como sociais, que é caracterizada pela substituição da energia física, né, como falei para vocês, o artesão trabalhava somente com suas mãos, né, não tinha máquinas para ajudar. Existiam até certas máquinas manuais, mas não aquelas máquinas que tinha eram autônomas, né? E vai haver essa substituição da mão física, né? Com agora o ser humano vai ter a ajuda das máquinas, tá? Mecânicas para essa produção manufatureira aí, tá? Fatores que fizeram para acontecer que ocorresse a Revolução Industrial. Como eu falei no primeiro slide, vou repetir de novo. Primeiro, a burguesia ela vai ter um certo poder, né? Ela vai ter aí uma certa liberdade, né? A se comparar com o absolutismo, né? O antigo regime. Então, com a burguesia no poder, vai haver aqui uma acumulação de bens, né? Uma acumulação de capitais, né? Dinheiro, né? Então, com dinheiro você vai poder investir em novas tecnologias, tá? A existência de matéria-prima por conta das grandes navegações. A Inglaterra ela vai conseguir, através das colônias, conseguir bastante matéria-prima aí, tá? Mão de obra barata, tá? Isso ajuda bastante, tá? E existência de mercados consumidores. Com as grandes navegações e a colonização de alguns países, tá? Vai haver aí não vai só tirar matéria-prima, vai ter também mercado consumidor, né? Suas colônias vão poder aí também comprar os seus produtos. Então o que acontece? O cenário está ótimo para ver uma grande eclosão da Revolução Industrial. Eu vou ter matéria-prima, vou ter também mercado consumidor, mais gente para comprar, tá? Então eu necessito de produzir mais. E aí a Revolução Industrial vai acontecer, tá? Vai acontecer o seguinte, vai haver aí um grande avanço tecnológico, essas máquinas vão produzir mais e mais rápido. Isso é o grande pulo da Revolução Industrial, tá certo? Por que o pioneirismo inglês, né? A Revolução Inglesa, né, como eu falei para vocês, o regime neoliberal no poder na burguesia. Como eu falei para vocês nos slides anteriores, por conta da Revolução Inglesa, né, agora o absolutismo cai, né, o antigo regime cai, tá? O outro sistema econômico, na verdade, a Revolução Inglesa vai ter ali
a monarquia absolutista cai, depois entra uma república e depois entra de novo a monarquia, só que aí constitucional, tá? Nesse andamento aí, no final a burguesia ela vai ter aí carta branca, ela vai mandar na política e ela vai ter bastante poder. Então, com um regime liberal, né, de liberdade da burguesia, vai ajudar bastante a Revolução Industrial a acontecer, tá? E principalmente na Inglaterra. Cercamentos liberaram a mão de obra mecanizada, né? Agricultura permitindo alimentar as populações da cidade, mão de obra barata e abundante, muita gente desempregada, então mais gente desempregada, mais mão de obra eu tenho, tá? E barata, né? Quando a gente tem menos empregos e mais pessoas desempregadas, a tendência de diminuir, na verdade, o salário da pessoa é bem maior, então a mão de obra fica mais barata, tá? Progresso nas ciências aplicadas, principalmente na tecnologia, tá? E isso na mecanização das máquinas, tá? Um próximo comércio colonial, como falei para vocês no slide anterior, o comércio aí da colônia vai ser muito forte, tá? Não só colônias inglesas, mas colônias, por exemplo, de Portugal, aqui no Brasil mesmo, foi um dos maiores compradores dos ingleses, tá? E uma infraestrutura naval, né, navios aí, para fazer o transporte muito grande, e uma burguesia bem empreendedora, tá? Querendo investir aí. Principais eventos, né? A primeira máquina de grande escala, né, foi feita por James Watt, tá? A máquina a vapor que passa a ser usada em larga escala, tá? A produção em 1782, feito por James Watt, desculpa, James, eu sou péssimo em inglês, James Watt, tá? Ele vai criar a máquina a vapor, né, a combustão, e isso vai fazer com que a máquina trabalhe autonomamente aí, com o humano só orientando, certo? Uma das primeiras máquinas a vapor a ser usada no tear, né, na fábrica aí de tecidos e roupas, a gente vai falar no próximo slide aí. Aqui tem algumas imagens, não sei se vocês conseguem ver direitinho, tá? Esse slide eu coloquei para vocês aqui, né? O material, a primeira indústria da Revolução Industrial que deu um salto muito grande foi a questão da indústria têxtil, tá? De roupas, né? Setor predominante aí. Então, o material industrial básico é o ferro, tá? A principal fonte de energia é o vapor, né? Como eu falei para vocês, a primeira máquina de James, né? E o setor predominante é aí o têxtil, tá? Modo de produção, tá? Esse é o novo modo de produção, né? Vai haver aí uma separação social, tá? Acabou o artesão da matéria-prima ao produto pronto, sem ter separação de escalas e divisões de classe aí. Tá, nós vamos ter a separação do trabalho, né? Primeiro nós vamos ter os capitalistas, né? Que a gente chama também dos burgueses, tá? Os donos do meio de produção, né? E também temos o proletariado. Quem é o proletariado? O proletariado é aquele trabalhador assalariado, tá? É ele que vai vender sua mão de obra para produzir, tá? Dentro da fábrica, tá? Então, a partir da Revolução Industrial, isso vai ficar muito nítido e bem escancarado para todo mundo, essa divisão de classes, tá? Que também já é vista lá por Karl Marx, lá no seu livro O Capital e o Manifesto Comunista, tá? Então, mas aqui está bem especificado, né? Quem é o burguês e qual a sua função. A função dele é ser o dono do meio de produção e investir em aparelhos, tá? Já o proletariado é aquele trabalhador assalariado que vai vender sua mão de obra para a produção, tá? Ele vai ganhar dinheiro sobre isso. Então aqui, o trabalho, mercadoria que o trabalhador vende em troca de um salário, o declínio da produção artesanal, tá? Então a produção artesanal independente vai haver uma queda muito grande, porque competir com as indústrias vai ser muito difícil, tá? Porque o preço vai ser melhor, né? E eu faço mais rápido, tá? Isso vai ser o declínio do produtor artesanal. Tá? Porque a fábrica vai produzir em grande escala, tá certo, gente? Mais um pouquinho, o aumento
da produção, né? O barateamento dos custos, né? Porque a mão de obra mais barata e produzir mais e mais rápido, eu posso baixar o preço desses produtos. Não quer dizer que o lucro vai cair, tá? Porque eu tenho mais coisas para vender. O lucro vai vir em cima de eu pagar menos o meu funcionário. Produção para o mercado desconhecido. Esse mercado desconhecido são as colônias, tá? Concentração de produção industrial em centros urbanos e industriais, né? E o que acontece? Com a produção industrial, essas empresas vão acumular as pessoas tudo num lugar só. E aí vai surgir as grandes metrópoles contemporâneas, que a gente vai ver isso mais para frente, tá? Surgimento da classe operária, vamos falar um pouquinho da classe operária, o meio social, como isso mudou na sua vida, né? Mudou bastante, tá? E é isso, tá? Vamos passar mais um pouquinho aqui para frente, tá? Aqui a divisão do trabalho, tá? Como era simples, a mesma pessoa fazia a mesma coisa, né? Já na divisão do trabalho na indústria, não vai ser a mesma pessoa que vai fazer tudo. Então vai cada um fazer sua etapa, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui que eu vou produzir um carro. A primeira parte vai cuidar do motor, a outra parte vai cuidar da pintura, a outra parte vai cuidar do estofado, outra parte vai cuidar da limpeza, e assim vai por etapas, por seções, né, por setores. Tá? Então, uma mesma pessoa não vai fazer mais, então vai dividir dentro da indústria, dividido até os dias de hoje, é assim, tá bom? Consequências, né, para as consequências da Revolução Industrial para a sociedade, tá? Primeiro, o fim da escravidão, não que isso seja uma coisa boa, mas entenderam que pagar um salário está mais em conta que manter um escravo, pra você ter ideia, tá? O modo de produção capitalista se torna um modo de produção dominante, tá? Então a Revolução Industrial ela vai se espalhar, não vai ficar só na Inglaterra, isso vai virar um modelo para o resto do mundo, tá? O imperialismo, né, busca mercados para extrair matérias-primas e vender as suas manufaturas. A Inglaterra e a França, impérios coloniais na Ásia e na África, vão partilhar esse mercado que vai aí. E aí, mais para frente, a gente vai falar também que vai haver conflitos entre impérios, né? Como eu falo para vocês aqui, Inglaterra e França, mas outros países vão entrar nesse rol, tá? E isso vai acarretar até mais para frente como a Primeira Guerra Mundial, e depois a gente conversa sobre isso. Mudanças sociais, né? Muito graves, muito fortes as mudanças que vai haver aqui, tá? Surgimento, jornada de trabalho, logo no início. Eu quero que vocês imaginem assim, hoje, as pessoas têm horário de entrada e saída, entrada de qualquer segmento de trabalho, tá? Isso é regulamentado por sindicatos e o patrão, né? Então há um acordo e aí surgem as leis trabalhistas. No início da Revolução Industrial não tinha leis para com o trabalho, tá? Então foi meio que vamos fazer o que quiser. No caso, falando do patrão, do burguês, tá? Então, vai surgir aqui problemas sociais gravíssimos dentro da Revolução Industrial. Por exemplo, jornada de trabalho, tá? De 15 a 16 horas por dia. Então, gente, imagine só, 24 horas por dia, né? Você tem que trabalhar de 15 a 16 horas, tá? Salários miseráveis, né? Ao se comparar o tempo de trabalho. Péssimas condições de trabalho. Hoje existe uma legislação no Brasil de você usar as EPIs, né? Equipamento de proteção individual, tá? Tipo capacete, bota, óculos, dependendo do que você vai fazer. Naquele tempo não tinha isso, tá? Salários pagos em vales, nem sempre era dinheiro, você tinha que gastar no próprio na própria fábrica ou parceiros da fábrica, né, comércio parceiros, tá? Habitações de péssimas condições, como você ganhava pouco, então não tinha condição de ter uma casa bacana, e exploração do trabalho infantil e o feminino, tá? Então imagine só, a gente não tem aqui leis trabalhistas para proteger o trabalhador como nós temos hoje, tá? Tudo bem, gente? Vamos lá, não fiquem revoltados, tá?
É lógico que tudo isso daqui que eu acabei de falar para vocês, as pessoas elas não vão aceitar assim sem reclamar. Vai haver alguns movimentos sociais contrários a essas ações que os empresários, os burgueses da época fez, tá? Então tem o ludismo, né? Ocorrido na Inglaterra em 1811, em 1912 também, tá? Eram contrários aos avanços tecnológicos. Os ludistas prestavam contra a substituição da mão de obra humana por máquinas. O nome deriva de uns líderes de Ned Ludd, tá? Com a participação de operários das fábricas, que eles eram conhecidos como os quebradores, eles quebravam as máquinas para manifestar, tá? Como eram chamados de ludistas, fizeram protestos e revoltas radicais, invadiram diversas fábricas e quebraram máquinas e outros equipamentos, que consideravam os responsáveis pelo desemprego e péssimas condições de trabalho, e no período, tá? Então, esses são os ludistas, considerados o ludismo, tá? Que fazia aí as suas manifestações. Como eu falei para vocês, uma hora a população, os operários iam contrário às condições, né? Outro movimento, né, o cardismo, né, caracteriza como um movimento social inglês que se inicia no século 30, tá? Inicialmente fundou-se a inclusão política na classe operária, representada em associação operária. Isso aqui era um pouco mais estudado, era uma questão mais política, tá? Você tem ideia, esse movimento teve representantes dentro do parlamento inglês, tá? Diferente do outro movimento que eu falei para vocês. Isso aqui vai lutar mais na diplomacia, tá? E aqui vai ajudar até a ter o surgimento dos sindicatos, tá? Apesar que os dois movimentos vão ajudar a ter ajuda aí para ter partidos e sindicatos, tá? Mais para frente, tá? Então, vou passar aqui para vocês. Eles lutavam contra o quê? O aumento de desemprego, exploração excessiva de trabalhadores, surgimento de ideologias revolucionárias, horas de trabalho por semana, né? E depois eles tiveram algumas vitórias, né? Foi caindo, né? De 1780 a hora de trabalho por semana era de 80 horas, 1820 57 e 1860 53 horas semanais. Foi diminuindo aí, foi conquistas desses operários, tá? Pra você ter ideia, hoje no Brasil a hora de trabalho por semana é 44 horas semanais, que vai dar em média por semana 7 horas. Políticas, né? As políticas burguesas no poder, ela vai colocar o liberalismo, né, muito forte, tá? E vai buscar uma plena igualdade de direitos, desigualdade de fato, sociedade baseada no dinheiro e na instrução, tá? Então, isso aqui é a primeira parte da primeira revolução industrial, acontecida na Inglaterra, tá? Mais para frente eu vou estar passando para vocês uma folhinha aí com atividades sobre essa aula, tá bom? Obrigado, pessoal, e bons estudos!